Sejam bem-vindos a mais um episódio do Livrecast, onde nós falamos sobre o mercado de milhas e o mercado de turismo. E hoje estou aqui com Fernando Alves, um parceiro, um amigo, que esse mundo do turismo aproximou relativamente recente, mas que a gente segue aí nesse fluxo, nesse flow. Eu estive lá no evento da Intour, vocês estiveram lá no nosso evento também, e estamos aqui agora para falar mais desse nosso mercado de turismo. Perfeito. Fala, Eric. Obrigado pelo convite. E a gente está aqui para ajudar vocês, né? Ajudar vocês nesse caminho, tanto do tradicional quanto de milhas, como que o turismo pode ser realmente uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Você tem feito isso muito bem com seus alunos, a gente do lado de cá com os nossos, e eu estou muito feliz com essa aproximação também. Pois é. Eu lembro quando, lá atrás, acho que o primeiro evento de vocês foi 22? Foi 22. 2022 em João Pessoa, né? Isso. E eu lembro que já tinham pessoas do nosso ecossistema, né? Pessoas até do nosso Mastermind, que foram lá entender um pouco mais, né, desse universo, porque eu brinco, né, que a minha alma é de milheiro, né? A gente nasceu, né? E muita gente do mercado de turismo hoje nasceu no mercado de milhas, e as milhas aéreas são maravilhosas. Só que a gente precisa, né, de aprender a usar as outras ferramentas que o que a gente chama do turismo tradicional oferece. Inclusive, eu acho que a gente tem que matar um pouco essa história de milhas e tradicional. Porque no final do dia estamos todos no turismo, a gente só está usando a moeda de pagamento diferente. Porque o resto é a mesma coisa. Perfeito. Cara, eu vou te falar por mim, tá? Quando eu entrei no turismo, eu entrei buscando vender algumas viagens. Na época, eu praticamente operava, fazia operação. Eu entrei no turismo sem saber de consolidadora, sem saber de operadora. Ou seja, eu entrei da maneira errada. Eu entrei sem saber como que o turismo funcionava. E isso acontece com muita gente. Muita gente não sabe, por exemplo, que existe uma consolidadora para você emitir passagem aérea, não sabe como que funciona todo o sistema. Eu entrei porque eu queria viver disso, queria viver de viagem. Né? E hoje eu vejo as pessoas podendo entrar no turismo da maneira correta, conhecendo os fornecedores, conhecendo os parceiros, e a gente poder proporcionar isso para as pessoas, é fantástico. Porque eu demorei muito tempo para entender isso, entender essa dinâmica de mercado. E antigamente, isso eu estou falando antes da pandemia, né, porque depois vieram comunidades e muita coisa aconteceu também no turismo tradicional. Eu lembro que antes disso vocês já tinham, né, uma comunidade muito forte de milhas, né, de milheiros. Mas do turismo tradicional a gente não tinha isso. E quando você ia tirar dúvida com as pessoas, você era praticamente escorraçado. Hoje a gente não tem isso. Hoje a gente tem um mercado muito mais unido. Você acabou vendo isso lá no nosso evento. Grande parte disso, eu acredito que seja as comunidades que a gente tem criado, a união dessas pessoas. Quando a gente faz um evento igual o Intour Summit e eu vejo a dinâmica que acaba se criando, um agente ficando na casa do outro, um agente trocando com o outro, enfim. Fantástico. As comunidades de milhas, né, que a gente criou lá em 2018, né, veio um pouco antes da pandemia. E, não sei, assim, eu tenho uma visão com relação a isso que você falou, né, que agora no turismo tradicional também existem as comunidades. Me parece que isso talvez foi algo que o mercado de milhas fomentou. Porque o mercado de milhas, ele nasceu nessa coisa de grupos no Telegram, as pessoas se ajudando muito, e talvez essa essência, né, de ajudar o outro acabou talvez vindo do mercado de milhas. Cara, eu falei isso no Intour Summit. Falei, porque eu venho do mercado de TI. Uhum. Eu venho do mercado de tecnologia. E grande parte do meu conhecimento de tecnologia vinha de onde? Dos fóruns e comunidades. Exatamente. Cara, o mercado de TI é um dos mercados mais colaborativos do mundo. Sim. A gente se ajuda muito. Na verdade, as coisas são criadas na TI assim. Né? Sistemas muito complexos. Tem várias pessoas trabalhando, atuando junto. Lá, o WordPress, o CMS mais usado do mundo. Tem uma comunidade grande em volta. São grandes comunidades e eu estava acostumado com essa dinâmica. Sim. E eu entrei no turismo achando que eu ia encontrar isso e muito pelo contrário, cara. E eu ficava muito decepcionado falei, gente, caramba, como que eu faço para emitir uma passagem aérea para um grupo? Eu quero fazer um grupo, como que eu vou fazer isso? E eu aprendi isso sozinho. Na raça. Né? Você falando isso, eu fico pensando, né? Eu também vim da área de tecnologia. E aí depois a gente cria essa comunidade de milheiros com essa essência, né, de colaboração.
talvez seja daí, né? Talvez o mundo da tecnologia trouxe essa essência que veio parar aqui na questão do turismo. Verdade, eu sentia muita falta disso. E como eu estava te dizendo, eu falei isso no Intu Summit. Eu falei, gente, eu venho do mercado de TI. Eu via isso. E eu vejo isso hoje muito no mercado de milhas. As pessoas ficam aí brigando uma com a outra, tradicional, milhas, mas eu vejo isso muito no mercado de milhas. O quanto a galera se ajuda. Surgiu uma promoção nova, a galera vai lá e manda no grupo. O cara não guarda aquela informação para ele. Isso é fantástico, cara. Todo mundo deveria usar isso. No turismo, quando você tem um fornecedor, uma operação legal, coisas boas para oferecer para o seu cliente, o agente deveria ser colaborativo. Eu acredito, cara, que quanto mais colaboração no mercado, de um agente para o outro, mais o passageiro, o cliente final, vai entender o papel do agente. Por quê? Porque se eu estou colaborando com o meu colega para que ele venda mais pessoas vão conhecer o trabalho de um agente de viagens, vão entender a figura do agente. É importantíssimo que mais pessoas viajem utilizando o agente e entendam o papel do agente de viagens. Isso só vai acontecer quando a gente tiver um mercado colaborativo. É bem por aí. E aí tem duas perguntas que eu quero te fazer e elas provavelmente vão para caminhos diferentes. A primeira delas é: o que você foi fazer no turismo? Da onde você veio? O que te levou ao turismo? E se um dia você imaginou, o cara lá, cientista da computação, agora tá aí. E o que eu vejo que é muito bacana no teu trabalho é que você uniu as duas coisas, né? Você é o cara ali do tráfego, das landing pages, das métricas, que é embarcar a tecnologia no turismo. Exato. É uma história um pouco louca, mas vamos lá, vou tentar resumir aqui para você. Eu tive um ano muito ruim na minha vida, que foi quando a minha mãe teve câncer no pâncreas. Nesse ano, eu estava tendo uma vida péssima. E eu fumava muito. Bom, quem é de TI sabe, né? A gente fuma, sai para fumar, toma um cafezinho, volta e o problema está resolvido. Eu era DBA, trabalhava com banco de dados, então voltava, tinha muito problema com o banco, voltava, resolvia. Enfim, eu estava nessa dinâmica. E nessa época eu estava pesando aproximadamente 130 quilos. Uau. Tá? E eu fui convidado, nessa mesma época, a minha mãe, depois que a gente resolveu a questão do câncer dela, ela, né, fez o tratamento, hoje está bem, graças a Deus, tudo 100% com a minha mãe. Mas esse ano foi um ano que eu dormi muito mal. Até hoje eu tenho problema com insônia, mas nessa época era pior. Nessa época era muito ruim. E eu fui convidado por uma ex-namorada para ir num passeio de carnaval, numa trilha. Quem que vai fazer trilha no carnaval? Uma trilha na Serra do Funil. Aí eu falei, cara, é uma atividade diferente, né? E eu falei, vamos. Era uma coisa que ela gostava muito, saca? Então eu falei, vamos. Eu fui mais por ela, para ser bem honesto contigo. E a gente foi fazer essa trilha. Eu lembro, cara, que a gente desceu lá da van, né? Eram vários dias de carnaval, e a gente foi fazer a primeira trilha, que era ir para uma cachoeira lá na Serra do Funil, e eram 7 km de trilha. E eu, extremamente sedentário, fui fazer essa trilha. Quando eu voltei da trilha, a gente foi, né? Quase morri na trilha, obviamente. Mas quando eu voltei na trilha, eu deitei no chão da barraca, cara. A gente comprou lá saco de dormir, eu comprei uma barraca que parecia a barraca do Gugu. Não entendia nada de acampamento, pô, cheguei e comprei. Na hora que eu abri a barraca lá, todo mundo começou a rir, a galera já entendia, né? Mas cheguei e deitei e, cara, eu lembro, toda vez que eu conto essa história, eu lembro exatamente da sensação que eu tive quando eu acordei. Porque eu consegui dormir uma noite inteira. E nesse dia, eu fiquei... foi um dia muito bom. Eu fiquei tão agradecido à galera que fez aquela trilha comigo, que eu falei com eles. Falei assim, gente, olha isso aí que vocês estão fazendo. Isso faz bem demais para as pessoas. Poxa, eu dormi uma noite inteira conversando com eles, né? E quando eu entrei para comprar, porque eu comprei lá, né, o pacote de viagem e tudo... Cara, não escrevi, não estava escrito nada disso, não estava escrito a dificuldade, não estava escrito nada. A página, eu só comprei porque a minha namorada da época lá confiava neles, já tinha comprado, porque senão eu não compraria, porque o marketing estava... Exato. Falei, isso aqui não reflete nada do que vocês estão vendendo, do que está acontecendo. Aí eu comecei a ajudar essa galera. Comecei a ajudar e tudo, na hora que eu vi eu já estava no meio, já estava como sócio e tal, e o negócio crescendo... Aí eu fui sair do meu emprego e, tô no turismo.
Ele saiu do select asterisco from, para quem não sabe o que é isso, comandos de banco de dados, para vender viagem. Exatamente. Mas nessa época, o que aconteceu? Como eu já tinha conhecimento de TI, antes de fazer ciência da computação, eu tinha feito vários cursos de informática, fiz curso técnico, fiz curso de web design, enfim, quem está nessa área sabe, você começa a fazer muita coisa. E eu tinha conhecimento de fazer site. E eu falei para eles, vamos fazer um site legal. E a gente fez um site, fez um e-commerce usando o WordPress, com o e-commerce. Ninguém tinha isso lá, na época, em Minas. A gente revolucionou a coisa mesmo. Foi uma empresa que foi de 2 mil seguidores para 30 mil seguidores em menos de um ano, cara. Foi um crescimento muito rápido e a gente utilizando ali o site com tráfego pago. Eu comecei a estudar mais tráfego pago na época, mas para mim, eu costumo dizer que, né, eu entendo quando as pessoas dizem eu acho isso muito complicado e tudo, mas era o meu universo comum. Eu tenho costume de olhar para uma coisa e tentar entender ela até o final, né? Então nunca tive problema com isso. Sempre busquei entender as ferramentas e investi muito. A gente investia muito em tráfego. Entrava muito dinheiro, obviamente, mas a gente reinvestia toda essa grana em anúncios. E daí que veio toda a minha expertise inicial, né? E veio pandemia, veio tudo e as coisas foram acontecendo do outro lado. Eu fui encontrando outros produtos, né? Como Maldivas, a gente estava conversando sobre isso ontem, que abriu. Foi ali onde você começou a... Aí eu comecei a ir no turismo tradicional mesmo, a conhecer os parceiros do agente de viagem, conhecer as operadoras, as consolidadoras. Eu entendi quem realmente atuava com a gente. Mas foi basicamente na pandemia que eu costumo dizer que aprendi a atuar com turismo de verdade, porque antes eu operava praticamente. Engraçado. Você falou duas palavras que provavelmente quem veio da Intour sabe absolutamente do que você está falando, e quem veio das milhas, eu digo que uma parte já sabe, porque a gente, né, nos últimos anos vem falado muito da importância de sermos completos e aprender a usar o melhor dos dois mundos. Eu acho que eu comecei ali no meio do ano passado, no meio de 2023, falar muito fortemente disso, que a gente precisa aprender também o outro lado do turismo, né, que não são só as milhas aéreas. E muita gente ainda pensa, né, que as milhas elas funcionam e servem só para emitir voos, e não. Hoje a gente faz reserva de carros, hotéis, pacotes, passeios. Cara, eu já fiz um passeio de helicóptero em Dubai, pago com milhas, que fica mais barato do que pagar dos métodos tradicionais. Só que talvez uma parte não saiba exatamente o que é uma operadora, o que é uma consolidadora. Perfeito. Uma consolidadora é uma empresa que consolida voos. Então você consegue, por exemplo, comprar o voo ou fazer um bloqueio aéreo de um voo, né, até 8 lugares, 9 lugares. Às vezes a gente trabalha muito com estratégia de venda de grupos, né? Então, você não consegue hoje vender e operar um grupo de uma maneira legal se você não tiver, por exemplo, uma consolidadora do seu lado. Você vai lá, faz um bloqueio aéreo naquele avião, ela bloqueia lá para você 9 lugares, 12, os lugares que você, né, a quantidade de pessoas que você pretende levar naquela viagem, congela o preço daquele bloqueio e depois você consegue vender para as pessoas. Então, você tem um preço congelado, bloqueado. A consolidadora faz isso. Ela vende também, né? Você consegue comprar hotel, lugar de carro, enfim. Mas esse vai para um papel mais de operadora, porque a operadora ela consegue conectar tudo. Você consegue comprar também a passagem aérea de uma operadora, mas a operadora está mais ligada aos passeios, ao hotel, à reserva de hotel, enfim. Você consegue montar todo o pacote de um cliente dentro de uma operadora. A operadora hoje ela fornece tudo isso para você. Eu costumo exemplificar para minha audiência, né, a consolidadora, que é o seguinte: eu não tenho volume suficiente para bater na porta da Latam e falar assim, Latam, me dá uma tarifa aqui porque eu sou agente de viagens e eu, né, preciso de uma condição melhor. Mas quando você junta centenas, milhares de agências, aí essa empresa, que é a consolidadora, ela vai lá e bate na porta da Latam, da Azul, e seja de quem for, e fala, eu tenho aqui um volume de X mil assentos, X milhões de assentos e quero uma tarifa especial, quero uma condição melhor para os meus agentes. Perfeito. E muitas operadoras também fazem isso, né? Elas conseguem bloquear, congelar preços. Vai lá e compra vários lugares em vários voos aí e deixa o preço congelado para a gente vender. Isso é fantástico. Você entra hoje dentro de da Latam, por exemplo, vai consultar um preço e quando você vai ver dentro da operadora, possivelmente o preço está diferente porque aconteceu um bloqueio da operadora. Então você consegue pegar bloqueios também, olhar os bloqueios da operadora. Eu sei que
que a operação, por exemplo, com milhas, principalmente vendendo aéreo, ela é lucrativa, mas quando você for operar um grupo, por exemplo... Aí é desafiador. Olha que legal. Se eu vou vender um grupo de 20 lugares, eu olho no sistema ali da própria consolidadora, vejo que está com um preço bem maior, está com um preço acima. Mas eu entro dentro de uma operadora e a operadora fez um bloqueio aéreo, eu consigo voltar o preço e eu consigo comprar lá com a consolidadora, com a operadora. Entendeu? Então eu tenho muitas condições dentro desses fornecedores. E é isso que a gente apresenta para os agentes, cara. Você precisa de parceiro. Ontem a gente estava falando muito sobre isso. Cara, como que você pode ser um agente de viagens independente? Porque muita gente entende que a independência, ela parte de eu ir lá, entrar em contato com o hotel, entrar em contato com todo mundo. Não é sobre isso, cara. A sua independência, ela tem que vir junto com a sua liberdade. Então, se você não tiver alguém dividindo a responsabilidade contigo, você tem um baita de um problema na mão. Imagina você está mandando passageiro agora, você mandando um grupo agora para a Turquia. Se você tiver uma operadora do seu lado, uma operadora que envia para a Turquia milhares de pessoas o ano todo com voz, com pessoas que estão aqui do outro lado para te ajudar, se acontecer qualquer coisa, qualquer BO com seu passageiro, muda o jogo, cara. Né? É simples isso. Precisa... Até porque como que um agente ele vai conseguir acesso, conhecimento, informação de 200 países do mundo e sei lá quantas mil cidades? Exatamente. Às vezes não é nem sobre a questão de estudar, porque hoje o agente ele está muito mais, principalmente, eu vou te falar que eu estou dentro de uma bolha, eu costumo dizer isso, eu estou dentro de uma bolha, porque pelo menos os nossos agentes eles são muito direcionados. Pelo menos é o que a gente orienta dentro. Seja direcionado, porque não adianta você querer vender tudo para todo mundo, vai chegar um cara agora, vai querer Turquia, vai chegar outro amanhã, vai querer Muralha da China e está você o tempo todo só estudando sobre destino, tentando entender aquilo para vender para o cliente. Seja direcionado, anuncia Turquia. Quer dizer que eu não posso vender Muralha da China? Não. Quer dizer que você vai vender Turquia agora para esse cara e depois que ele se tornar cliente, trouxe vários clientes para dentro da sua agência, depois você vai vender o que você quiser para essa pessoa. Mas ele já é seu cliente, você não vai perder tempo com ele. Ele vai entrar em contato com você para comprar. Então vale a pena você sentar e estudar a Muralha da China. Porque o que acontece muito com as pessoas hoje é parar e fazer isso. Né? Vai lá, estuda uma coisa, não vende, fala assim, perdi um tempão fazendo um orçamento, fazendo uma cotação. E acontece muito isso também no mercado de milhas. Né? Porque o que muita gente reclama, pelo menos para mim, o tempo, né, que demora para fazer uma cotação. No caso a grande diferença, né, de você vender... Vamos falar de aéreo, vai, que simplifica. De você vender um aéreo do método... Cara, a gente tem que parar desse milhas e tradicional, porque tudo é turismo. Mas, enfim, é assim que a gente se comunica. A grande diferença você entra numa consolidadora, que é lá o portal para os agentes de viagens, e você coloca lá um Guarulhos-Lisboa. Aquela consolidadora ela já está conectada com todas as companhias aéreas possíveis que operam essa rota e vai te apresentar ali a melhor condição. No caso das milhas, já existem algumas ferramentas que você consegue unir uma parte dos programas de fidelidade, mas não existe ainda uma ferramenta que faça tudo. Sim. E eu costumo dizer para minha audiência, para minha comunidade, que o nosso trabalho ele vem ficando cada vez mais complexo, porque a gente vem explorando cada vez mais novas oportunidades de novos programas, principalmente fora do Brasil, mas o bom é que a gente hoje tem tecnologia acompanhando isso, né? Por exemplo, tem uma ferramenta que eu uso muito chamada TK Milhas. É um software que eu coloco lá, por exemplo, Guarulhos-Lisboa, e ele já vai buscar dentro da Latam, dentro da Azul, dentro da Ibéria, dentro de vários programas de fidelidades, o que tem de melhor de Guarulhos-Lisboa. Mas, se você ou não tem esse software, ou você está desenvolvendo programas novos, muita coisa ainda vai ser na unha. Então, de fato, o tempo ele acaba sendo um pouquinho requer mais tempo, né? E é o que eu digo, o agente de viagens que vende uma passagem aérea por milhas, ele tende a ser melhor remunerado do que a pessoa que vende numa consolidadora. Porque também ele está ganhando uma remuneração pelo tempo que acaba, em alguns casos, sendo um pouquinho maior. Sim, perfeito. Mas voltando ao que você falou, né? Mercado de milhas e mercado tradicional. O que eu falo pra galera é o seguinte, poxa, você é um profissional de turismo. Isso aí. Você como profissional de turismo, um cliente seu chega para você e fala assim, olha, eu tenho aqui um cartão e esse cartão tá com X milhas.
como que a gente pode aproveitar isso para eu fazer minha viagem? Você vai virar para o seu cliente, pode ser um dos seus melhores clientes, vai virar para ele e vai falar assim, eu não sei nada de milhas. Perdeu o cara. Cara, você pode fazer um monte de coisa com isso. Se você não quiser, por exemplo, que ele utilize as milhas, você pode vender essas milhas. Pode falar assim, olha, tem aqui um cara que compra essas milhas. Eu acho que esse cara é até você. Opa! Tem um cara aqui que compra essas milhas. Você vai comprar, ele vai vender essas milhas, vai voltar o dinheiro, ele vai poder utilizar esse dinheiro na viagem, comprando de você. Então, ou você pode usar as próprias milhas dele para emitir a passagem e você cobrar por isso, cobrar uma consultoria por isso. Você cobra um FII, cobra uma taxa de serviço. Exato. Por esse conhecimento. Cara, tem tanta coisa que você pode fazer. Tem muita gente que prefere se fechar. Se fecha, se tranca e fala assim, não é... Cara, mas peraí, pô. Faz parte do mercado. E isso não vai embora assim não, gente. Não vai acabar assim não. Se você entender realmente o que está por trás do jogo, os bancos e tudo mais, o que está impulsionando toda essa brincadeira, você vai parar, vai sentar no mundo normal e vai entender que isso não vai acabar. É isso aí. E você, possivelmente... vai ficar brigando e resistindo com isso a sua vida toda. Eu vou fazer um complemento nisso e contar uma história de um cliente meu. E olha só, usando a milha do cara, ele me agradece para todo sempre. Vamos supor que o seu cliente chegou lá e tem 300 mil milhas na Latam. Só que na viagem que o cliente vai fazer, ou não, a Latam não oferece voo ou está com preço caro. Cara, o mercado compra essas milhas da Latam, vai usar para outros passageiros. Isso entra como um valor. Essas 300 mil milhas da Latam aqui geraram um crédito de 5 mil reais. E aí o cliente precisa voar com a Azul, com a TAP, com a American Airlines. Você emite na consolidadora e usa esses 5 mil reais para bater no valor do cliente. Simples assim. Exatamente, cara. Você usa ali as próprias milhas do cartão dele, emite a passagem e vai lá na operadora e emite o restante. Hotel, os passeios. Enfim, tá tudo certo. Você tá ganhando tanto sua consultoria nessa brincadeira, quanto que ele não sabia. Às vezes o cliente não tem tempo. Exato. Eu mesmo tenho milhas e isso é uma vergonha, tá? Eu tô sentado aqui com o Eric, mas isso é uma vergonha. Eu tenho milhas, a gente investe uma fortuna em cartão, com anúncio, empresa. Sim. O meu cartão mesmo, pessoal. E eu, cara... Só tá lá. Tá lá. Né? E, pô, tá lá, a gente vê que o programa fala assim, como é que é? Se a fatura vinha tanto, vai continuar lá. Enfim, tá tudo certo. Mas eu sei que não é a melhor forma. Sim. Mas só que eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, eu não tenho interesse em entrar dentro disso. Sim. E tem muita gente que é assim, cara. Sim, ele só quer uma consultoria. Pô, você pode fazer para mim? Olha aqui, eu tenho milhas desse cartão aqui. Esse é o meu cartão, se puder me ajudar. É isso. Esse cara tem o conhecimento. E esse conhecimento vale dinheiro. Opa. E, pô, se eu ia pagar antes, numa passagem, sei lá, 8, 9 mil reais... E eu vou poder pagar agora em uma consultoria apenas, sei lá, 2 mil reais, ou tá 3 mil, cara, que seja. Mas, cara, olha a economia. Olha o que aconteceu. Tem um cliente que... Grande parte dos meus clientes vem de grupos de empresários que eu participo, né? Ele tinha comprado um voo da Azul por uma agência lá que atendia eles. Era um voo Campinas, Estados Unidos. Fort Lauderdale, se não me engano. Ou era Lisboa. Enfim, um dos dois. E era 3 mil, ele tinha pago 3 mil e poucos reais no voo, e aí pediu para a secretária ver o upgrade. E a Azul estava cobrando 9 mil e tantos reais de upgrade. Aí eu falei assim, ele falou, é isso mesmo? Dou ok? Eu falei, não. Tem 2 outros caminhos para você conseguir esse upgrade de uma forma mais econômica. Então, você pode fazer esse upgrade sob disponibilidade no aeroporto, e a Azul vai te cobrar aí mais ou menos uns 5.500 reais, que já é quase metade dos 9 mil. Tinha só o lance sob disponibilidade no dia do voo. Ou você pode usar milhas para fazer esse upgrade. Aí ele falou, eu tenho milhas. Beleza. Entrei em contato com a secretária dele e ele tinha quase 2 milhões de milhas no Esfera. Esfera é o programa de fidelidades do Santander. E naquele momento estava tendo uma bonificação, né, para você pegar as milhas do Santander, mandar para a Azul e ter um bônus. E ele precisaria de 175 mil milhas da Azul para fazer aquele upgrade. Valorando isso a preço de mercado, porque por mais que as milhas elas vêm gratuitamente do cartão, eu sempre acho que você tem que levar em consideração o quanto ela vale no mercado para entender se é a melhor estratégia para uso ou não, né? Porque vale dinheiro. Aquilo ali ia estar valendo mais ou menos uns R$ 3.500. Ou seja, mesmo que ele não tivesse as milhas,
comprar as milhas e fazer o upgrade com as milhas, de 9 mil e tanto, estávamos falando aqui em 3 mil e tantos reais. Só que ele tinha essas milhas. Eu falei para a secretária dele, falei assim, ó, transfere para Azul e a gente vai conseguir esse upgrade só pelos pontos do cartão de crédito. Olha só. E deu certo. E, cara, um agente de viagens pode fazer isso. Total. Imagina, você fidelizou um cliente ali, cara. Total. Fidelizou um cliente, você fez um upgrade para ele, uma coisa que ele ia pagar 9 mil reais, agora tá pagando 3. Cara, se você cobrasse 2 mil reais por essa assessoria, por essa informação, pô, de 9 foi para 2. Exatamente. Poderia ser um over delivery, por que não? Também, cliente recorrente. Exatamente, você conseguiu fazer de novo, fidelização, é isso que a gente prega, cara, retenção de cliente. Você só tem uma empresa grande, você só tem um cliente, o cliente só é seu quando ele compra 2 vezes de você. Eu gosto dessa frase da Entur. Pois é, você comprou uma vez, cara, pô, não comprou de novo não é cliente, cara. Não comprou de novo não é cliente recorrente, a gente tem um problema. O cliente tem que deixar dinheiro no meu caixa. Né? Sempre que for viajar, e por isso que a gente fomenta tanto o uso de CRM, o uso das ferramentas. Né? Porque, por exemplo, sem CRM, por exemplo, você não tem recorrência. Como que você vai ter recorrência se você não tem CRM, você não usa CRM? Você vai fazer no feeling? Fica mais complicado, né? E indo nisso, né, que a gente está falando, né, como o agente tradicional ele pode usar a expertise de milhas para fazer N coisas, inclusive reservar o hotel e dá para fazer muita coisa, qual foi o racional por trás do dia em que você... a gente se falou por telefone, foi em março, Sim. que vocês fizeram o convite para eu estar na Entur. E qual foi o racional por trás de pegar um mercado tão tradicional e em alguns momentos tão avesso às milhas aéreas, e eu não estou falando da Entur, estou falando do Sim. mercado de turismo, e levar eu, né, que, poxa, tô aí nessa estrada já há bastante tempo, e talvez meu sobrenome seja Milhas Aéreas? Cara, a Entur tem muita visão de educar o mercado. Então, nossa visão é de educação, tá? E a gente viu que o mercado das milhas, principalmente os milheiros, sempre eram negligenciados nessa parte pelo mercado tradicional. O mercado tradicional nunca abriu as portas, de verdade, entendeu? Então, as pessoas normalmente só ficavam reclamando dos milheiros, só reclamando. Perdeu cotação para o milheiro. Exatamente. O que a gente fez foi o seguinte, falou, pô, vamos abrir as portas para a galera de milhas, para que eles entendam o mercado tradicional. Porque não adianta o mercado tradicional ficar reclamando se você não ensinou eles a trabalharem no mercado tradicional. Você fica lá reclamando do milheiro, mas você não ensinou ele o que é uma consolidadora. Você fica reclamando do milheiro, mas você não ensinou ele o que é uma operadora. Às vezes ele está ganhando lá numa passagem aérea e a operadora poderia estar ganhando na venda de passeios e hotéis. Ele não sabe disso. Muitos milheiros, cara, não sabem Sim. disso. Então, o que a gente fez foi o seguinte, olhando até para a base mesmo, olhando para a quantidade de pessoas que entram, buscavam Entur, eu vi que muitas pessoas vinham desse universo. E eu não vou ser hipócrita para você, a gente é estratégico. Óbvio. Eu tô sempre pensando assim, cara, de onde está vindo o meu melhor público? E o meu melhor público vem desse mercado. Então, as pessoas que a gente mais transformou, né, Manu, a Paty... Cara, tem muita gente que veio, o Alexandre, uma galera que veio do mercado de milhas, entendeu o mercado tradicional através da gente. São pessoas que estão aí, ó, numa lucratividade fantástica, pessoas que talvez, por exemplo, a Manu, outro dia, acho que ela estava na Toscana, cara, ela estava... No dia que a gente estava no seu evento, ela estava em viagem com um grupo, ela está sempre viajando. Ela fez, né, um grupo forte para Toscana. Sim, ela fez, o primeiro grupo dela foi Toscana, e ela fez com a nossa ajuda, emitindo lá com o consolidador, a gente ajudando ela dentro desse processo todo. Cara, olha que legal. Tipo, ela começou ali dentro do mercado de milhas, tem toda essa expertise. Quando um passageiro chega, tem milhas, ela sabe usar, sabe desenrolar, emite com milhas e tá tudo certo, mas os grupos dela são todos com operadora, consolidadora, tudo certinho, bonitinho. E não dá problema, coisa mais linda. Cara, a Manu tá fazendo aí, sei lá, Réveillon, várias coisas, cara. E é extremamente interessante isso. É muito bom ver o resultado dela. Ela tá sempre mandando direct pra gente, agradecendo e tudo. Cara, eu fico feliz demais de ver isso. Fico feliz de verdade. Assim, falo assim, eu lembro de mim. Né? Eu não vim do mercado de mas eu vim de um mercado em que eu operava localmente uma empresa e não sabia nada desse mercado. Não sabia o que era uma operadora, o que é uma consolidadora. E hoje você pode ajudar uma pessoa que vive disso, quer viver disso, quer fazer isso. Eu quero fazer grupos. Meu sonho é fazer grupo. Cara, vamos procurar os parceiros certos, vamos organizar esses grupos. Quando eu fui lá no Entur Summit de 2024, que foi em Maceió,
Gosto de pontuar isso, porque, sei lá, daqui a 3 anos alguém tá ouvindo esse podcast e fica meio perdido. Eu cheguei lá e perguntei, né? Tipo, quem dali já me conhecia, quem dali já era meu aluno. E, cara, tipo, 1/3 Sim. era gente que já tava no mercado de milhas. Talvez 40%, 50% estava também no mercado de milhas e 1/3 já me conhecia, já era meu aluno. Mas voltando à sua pergunta, o que eu fiz, tá? Eu olhei para a base e falei assim, quem é um dos meus melhores alunos aqui que entende muito de milhas? O Alexandre. Da companhia. Isso. Aí eu falei assim, o Alexandre, né, da Cia Milhas. Eu falei, Alexandre, cara, me fala um cara de milhas aí, um cara legal que a gente pode chamar, que vai poder ajudar, vai agregar no evento e tal. Se você puder me passar uma pessoa que tem esse público e que é uma pessoa boa, tá? Eu quero uma pessoa boa. Porque esse mercado tá de gente boa. Aí ele foi e te indicou, cara. Quando ele te indicou, passou o seu contato, eu entrei em contato e te chamei. E pra mim nunca teve nada. Igual eu tava te falando, a gente tava almoçando ontem, eu tava te contando. Falei, às vezes as pessoas chegavam pra mim e perguntavam, e o Eric? O que você acha do Eric? Eu não conheço o Eric. Uhum. Então, às vezes as pessoas acham que tem isso, né? Tem uma briguinha, cara, não tem nada. Eu não conheço ele. É engraçado isso que você falou, né? Parece uma briguinha e tal. O mercado de milhas, ele tá gigante, popular pra caramba, né? E hoje no mercado tem vários eventos de milhas que acontecem. E, cara, geralmente eu não estou nos eventos de milhas que acontecem. Uhum. E às vezes a galera acha que tem treta. E, cara, zero. Eu nunca tretei com absolutamente ninguém desse mercado. Ninguém. Só não estou nos eventos porque, sei lá, porque eu não tô, porque eu tô viajando o tempo todo, porque, né, tô focado lá no meu evento, mas, cara, e não tem essa treta, né, do tradicional e das milhas. Na verdade, essa treta às vezes parece que tem na cabeça das pessoas. Uma coisa que eu sempre evito, e talvez se você olhar meu Instagram você vai ver, eu evito seguir, né, eu evito seguir os concorrentes e a maioria das pessoas que estão atuando principalmente dentro do mercado que eu tô, para não ser influenciado. Mesma coisa. Coisa. Então, às vezes, se eu não sigo uma pessoa, não é porque eu não gosto dela, é porque eu não quero ser influenciado. O que eu quero passar é diferente. Eu sigo outras coisas, eu quero ser influenciado por outras fontes. Assim como a gente está sempre inovando, cara, eu estou sempre buscando isso de outros mercados. É o que a gente vende para as pessoas. Eu vou lá, testo um monte de coisa de mercado, de fórmula, de não sei o quê. E, cara, vou testando isso no turismo. E foi assim que a gente cresceu. Foi testando coisas de outros mercados dentro do turismo, validando isso dentro dos nossos próprios negócios. Então, eu busco ser influenciado de outras fontes. Basicamente isso. Eu também. Eu não sigo muita gente de milhas. Parte de quem eu sigo de milhas é porque eu já seguia antes e depois o cara virou um educador do mercado. Eu gosto muito mais dessa palavra, né? Um educador de milhas do que um influenciador ou, enfim, alguma outra denominação. Mas tem tanta coisa que as pessoas acham que existe por aí, na verdade não tem nada. A gente só quer fazer o nosso e ensinar a galera a empreender nesse mercado. Normalmente cria uma novelinha na cabeça. Tem, cara. Tem umas paradas tão doidas. E assim, todo mundo que me chama, eu respondo e tá tudo certo. Pra ser bem sincero com você, eu nem gosto do Instagram, cara. Nem gosto. Assim, pô, ser hipócrita e não falar a quantidade de dinheiro que eu já ganhei com isso. Sem dúvida. Mas, hoje é uma máquina de fazer dinheiro. Exatamente, mas a maior parte dessa grana, tanto vendendo viagens, quanto vendendo mentorias, cursos e tudo mais, veio de anúncio. Uhum. Porque, sinceramente, eu uso o Instagram e todas as ferramentas, simplesmente como uma ferramenta de trabalho e só. Você não fica ali vendo a vida do povo nos stories. Cara, eu tenho zero interesse com a vida dos outros, eu tenho zero interesse com fofoca. Se eu sento numa mesa, Eric, eu tô te falando isso sério, quem me conhece sabe. Se você começa a falar de uma pessoa pra mim, eu já mudo de assunto, cara, a gente já sai, já vai. O assunto ou é você, pra mim quem tá falando de outra pessoa é um negócio muito sério. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Quando Pedro fala de João, eu sei mais sobre Pedro do que sobre João. Então, quando as pessoas estão falando de outra pessoa para mim, cara, isso, entendeu? É chato, eu não gosto. E isso acho que veio da minha criação. Minha criação sempre foi assim, de pessoas que também não gostavam disso, não curtiam. Meu avô detestava esse tipo de coisa. Então, vem muito disso, muito da minha essência. E eu detesto, cara. Detesto fofoca, detesto... eu tô olhando ali, na hora que começa a passar coisa, eu vejo que, beleza, me prendeu um pouquinho. Você pode me pegar até por 2 minutos, mas... Não, de jeito nenhum.
E hoje, assim, né? A gente fala muito do Instagram. O Instagram ele consome nosso tempo bizarramente, mas acredito que é uma das melhores ferramentas justamente para atrair público para as viagens, né? Com certeza. E lá dentro da Intour eu vejo que vocês têm um cuidado, um trabalho muito grande de colocar os mentorados, né? A galera das comunidades da Intour nesse flow, né? De fazer o cara ter o anúncio, traquear as páginas, gerar resultado, metrificar tudo, muito metrificado. Isso, cara. O conteúdo no Instagram ele é extremamente importante. É importante você ter um conteúdo estratégico, seja para qualquer coisa que você for usar. Às vezes você vai usar para anúncio, conteúdo orgânico, ou até para começar a sua agência. Né? Eu costumo dizer que a gente tem 3 públicos, principalmente quando a gente está iniciando. Que é o público que já conhece a gente, você pode virar para todo mundo e falar, opa, abri uma agência de viagens, quando você for comprar viagem, compra comigo. Você tem as pessoas que podem vir do seu conteúdo, e hoje está fácil a gente fazer isso, faz um Reels, faz alguma coisa. Não está fácil do tipo, tudo que você fizer vai viralizar. Mas se você é uma pessoa que tem constância e frequência, com certeza você vai conseguir subir alguma coisa, você vai conseguir se posicionar bem nesse mercado na parte orgânica. Isso não é nem... Não precisa de mágica para fazer isso hoje. Mas eu adoro o tráfego pago, por quê? Porque eu ganho tempo. Enquanto no orgânico aqui eu poderia estar testando um monte de coisas e formatos para viralizar, para conseguir distribuir mais meu conteúdo, quando eu faço tráfego eu garanto que esse conteúdo vai ser distribuído. Eu garanti, validei uma oferta. Eu posso validar uma oferta em 1 ano, posso validar uma oferta em 10 dias. Eu prefiro validar em 10 dias. E meu tempo vale dinheiro. Se vale dinheiro, eu posso pagar ali para a ferramenta, ela vai me entregar uma validação. O que é importante é a gente analisar. E você também vem do mercado de TI, você sabe, a gente cara, eu sou de métricas, eu analiso, eu paro, olho, fico olhando relatórios, eu tenho dashboard, fico olhando o tempo todo para isso, entendendo o que está acontecendo. E, igual eu tô te falando, eu não gosto do Instagram, mas isso é uma coisa muito minha, desde a época de agência mesmo. É uma coisa que, cara, eu faço hoje, por exemplo, stories, porque eu tenho que fazer. E isso é vida de gente grande, cara. Não tem jeito, você tem que fazer. Tem que fazer o que você às vezes não gosta muito. E você tem que fazer e tá tudo certo. A gente posta porque tem que postar. Porque não, você não. Cara, por que eu não gosto? Porque eu vou deixar de fazer? Não é? Eu não gosto de ligar em companhia aérea e resolver BO do passageiro. Exatamente, então tem que fazer. Tem que ser feito. Não adianta. Mas é a ferramenta que mais traz dinheiro pra gente. Sim. É a ferramenta que mais entrega resultado pra gente. Na verdade, a maioria, quando você vai olhar as métricas ali, a maioria de clientes ainda vem ali, né? Hoje, de novo, métricas. Né? Métricas, CRM. A gente acaba olhando ali, no final do mês, a gente vê muito posicionamento. E o Instagram está sempre entre os primeiros. Sim. O feed do Instagram, principalmente, está sempre entre os primeiros. Os posicionamentos mais trazem dinheiro para dentro da empresa. Sim. Na Intour tem o Fernando Métricas e tem o Bruno CRM, que a gente fez outro episódio com o Bruno aqui. E, cara, eu falo muito pra minha audiência, e você falou, né, que um dos públicos são as pessoas que a gente conhece. É claro que as pessoas que a gente conhece, ele não vai sustentar um negócio, porque é uma quantidade limitada de pessoas que todo mundo tem acesso. Mas, via de regra, as pessoas começam justamente com o seu ciclo social. Só que uma coisa que acontece, tem gente que tem vergonha de vender. Eu falo para os meus mentorados, para as pessoas que estão chegando, eu falo assim, o seu WhatsApp é um caixa eletrônico. Você vai avisar para todas as pessoas que você tem uma oferta, né? E até quando eu estou fazendo conteúdo gratuito, eu já ensino as pessoas a criar uma oferta de viagens, encontrar bons voos por milhas, precificar aquilo. E aí as pessoas falam, tá, mas e se eu vender? O que faz? Calma que eu te ajudo, eu tenho essas milhas para te vender. Só que muita gente para nessa barreira. Sim. Do que assim, o que as pessoas do meu trabalho vão pensar quando eu estou vendendo viagens para eles? O que as pessoas do meu condomínio, da escola do meu filho, vão achar que eu tô quebrado, que eu tô precisando fazer renda extra para pagar a conta? Cara, é muito legal o que você falou, porque a gente tem uma aluna, o nome dela é Rafa. A Rafa, ela entrou na Intour, ela entrou dentro do FAI, que é a formação do agente independente. E ela tinha acabado de sair de um banco, ela estava trabalhando em um banco, teve burnout nesse banco. Ela fazia uma operação dentro do banco que ela não gostava muito, que era vender lá para idosos, tudo, enfim, ela estava muito chateada. Vender consórcio para idosos. Exato, ela estava muito chateada com tudo isso e tal, saiu de um burnout e ela queria mudar de vida, queria ir para um outro negócio. Ela entrou no turismo. Resumindo, ela entrou, buscou a gente para isso. Só que a Rafa,
ela queria vender viagens para o ciclo social dela. Ela queria fazer isso. E ela vende muito. Ela fala bem, ela conversa bem, ela chega, ela domina o ambiente. Então, isso vem do perfil dela. Então, eu virava para ela e falava assim, Rafa, ó, a gente está aqui agora, dentro do FI, tem todas as aulas lá para o cara aprender, para ver quem são os parceiros, consultadores, operadores e tudo mais. E a gente também tem módulos de anúncios. Ela nunca nem olhou para o módulo de anúncios, cara. Nunca nem olhou. E ela vendia muito dentro do network dela, ela fazendo isso, fazendo conteúdo orgânico e na conversa, levando as pessoas que estavam no ciclo social dela. E eu, cara, olha para você ver, você vende para uma pessoa agora, que está dentro do seu ciclo social, essa pessoa te indica depois, agora a Rafa que está vendendo, e pronto. Feito, você fez um negócio. Mas existem as pessoas que... E tá tudo certo, vai do perfil. Pessoa mais tímida. Não é? Mas numa venda, não pode ter isso, cara. Você tem que ir para cima dentro de uma venda. Eu falo isso muito quando a gente vai fazer lançamento de grupo. Eu chego com um mentorado meu que o sonho colorido da vida dele é lançar um grupo. Falou, ótimo, vamos fazer a live do grupo. Como que vai ser essa live? Você vai entrar dentro de uma reunião do Google Meet com umas 100, 200 pessoas e vai vender. Nossa. A pessoa congela. Eu falo, pô, mas você entra em reunião com uma pessoa só? Entro. Você vende para essa pessoa, para um casal? Vendo. Isso é tranquilo para mim. Beleza. Você vai entrar e vai vender para 100. E aí? Só muda a escala. Qual que é a diferença? Não, realmente tem diferença nenhuma. Então, você vai entrar e vai vender para 100. As pessoas criam bloqueios na própria mente delas. E são coisas que normalmente já estão curadas. Que é isso, entrar e conversar e vender. Engraçado, né? O mercado de milhas, ele, em alguns momentos, ele apresenta margens que são, sei lá, é que a gente sabe da integridade do que a gente faz, porque senão a pessoa fala assim, cara, tem alguma coisa errada aí. E isso acaba sendo uma barreira para algumas pessoas, porque vou te dar um exemplo. Até o voo que eu emiti para vir aqui para Natal. Nos sites, nas consolidadoras, tava tudo R$3.000. E eu emiti por milhas na faixa de R$750. E uma coisa que acontece quando a pessoa se depara com uma situação como essa é o seguinte, eu falo para a pessoa assim, vende por 2.800, vende por 2.500. Nossa, mas eu vou estar ganhando 1.000 e tanto, mas tá certo isso? Porque, nossa, mas se me custa 750 e eu vou vender por 2.700, o fato da pessoa ter uma margem muito boa, em alguns momentos aquilo é uma trava. E assim, se no site é 3 e você vai vender por 3 que seja, o que de errado tem nisso? Exato. Eu também não tenho medo de cobrar, não. Nunca tive. Eu faço isso para os alunos. Falei, cara, seu trabalho tem um preço, tem um custo. E o cliente vai desconfiar também. Se vender muito barato, exato. Aí que tem coisa errada. Exatamente, velho. Não faz sentido. Não é? Mas empresa não é ONG. Empresa não é ONG. Se você não colocar, não ter dentro do seu negócio uma operação lucrativa, olhar para os números e ver que você realmente está colocando dinheiro no caixa, você tem um problemaço aí. O seu sonho vai para o lixo. Então você tem que cuidar disso aí, cuidar da precificação. Muita gente não faz isso. Não. Né? Muita gente, eu costumo dizer que a principal métrica de um negócio saudável, é o CAC. O CAC liberta. O que é CAC, para quem não sabe? Custo de aquisição de cliente. Se você não sabe o custo para adquirir um cliente, cara, como é que você negocia as coisas? Por exemplo, eu vou contratar um influenciador para vender para mim. Se eu não souber quanto normalmente custa adquirir um cliente, quanto que eu vou oferecer para ele? Vou tirar da minha cabeça esse número? Vou falar, vou te oferecer tanto. Por quê, cara? Vale ou não vale a pena? Exato. Você tem que ter uma métrica para dizer se aquilo vale a pena. Exatamente. Quando eu vou fazer anúncio, eu pergunto para todo mundo, quanto que eu vou investir, Fernando? Quanto normalmente é seu CAC? Porque possivelmente o CAC vem do anúncio, ele é maior. Uhum. Tá? Você vende também usando, né? Você sabe. Normalmente, por exemplo, o CAC ele vai variar com o canal de aquisição. Então, o CAC de uma pessoa que vende de um anúncio, ele normalmente vai ser maior. Mas só que essa pessoa, você vai ganhar na retenção. Que é o LTV. Exatamente, você vai ganhar no LTV. Quando é LTV sobre CAC, aí começa a brincadeira. Aí fica muito técnico. Aí começa a brincadeira. Só que, olhando hoje para canais de aquisição, você consegue, por exemplo, diminuir o CAC que você
tem alto dentro de um canal que é de uma fonte de tráfego, que são os anúncios, porque muita gente resume também marketing a tráfego pago, tá? E, pô, essa visão é totalmente errada. Costumo dizer que eu não sou especialista em tráfego pago, sou especialista em tráfego. Se ele vai ser pago, orgânico. Exatamente. Se vai ser a tia se vai ser a cabeleireira que vai trazer cliente para você, ótimo. É o tráfego. A gente tem aluna que tem parceria com sex shop. Uau. Muito legal. Casal, eu já atuei nesse mercado, inclusive. Olha pra você ver, que a dona do sex shop indica casais para viajar com ela. Então, assim, tem várias fontes de tráfego que as pessoas não exploram. Né? Vai fazer um grupo só para mulheres. Onde que as mulheres estão? Bom, salão de beleza, manicure. Quanto tempo uma mulher fica na manicure, cara? Horas. Sentado lá, ouvindo aquela menina. Essa menina pode te indicar. Só que você precisa entender de métrica. Quanto que eu vou pagar para manicure se alguém indicar? Você pode diminuir o custo do seu custo de CAC geral da sua empresa simplesmente fazendo isso. Por exemplo, se o CAC lá dos anúncios está pagando R$300 para adquirir um cliente, na verdade o CAC não é só o que você investe, tá? Tem toda a operação, tem vendedor, claro. enfim, tem entram outros custos. Mas estou falando do custo da fonte. Né? Você vai conseguir diminuir quando você entender. Opa, peraí, beleza, estou gastando 300 aqui, mas eu posso oferecer 100, 150 para ela. Ela não vai querer. E é isso, né? As pessoas elas acabam ficando muito limitadas pela falta de informação, pela falta de métrica, pela falta de dados. E isso acaba acontecendo também quando o agente que ele começa a vender ali no ciclo social dele, e aí ele tem uma margem. O negócio começa a crescer, em todos os negócios, a margem vai cair. E é nesse momento que, se você não está totalmente metrificado, e aí, quanto vai ser o CAC? Quanto eu posso pagar? Porque se a sua empresa está crescendo, o quanto você pode pagar também vai mudar. E outra coisa, que depende do que você vende. Se você focou em vender passagem nacional, o seu CAC pode ser, no máximo, o que eu vou falar aqui é só um exemplo, ok? R$50. Se você vai vender grupo, igual a Paty faz, grupo para Grécia de R$30 mil, você não vai conseguir um cliente de R$50 para vender um grupo. Talvez vai custar R$1.000 para conseguir converter esse cliente. Perfeito. E tem também a estratégia, porque o que você falou agora é extremamente importante. A pessoa vai pensar, beleza, qual que é o produto que vai ter... Eu costumo ter um produto de prateleira. Qual que é o meu produto que vai colocar cliente aqui dentro do meu negócio? Eu chamo de pão francês. Que ele não necessariamente vai dar o maior lucro, mas é o que vai atrair. Eu falo isso porque meu pai tinha padaria. Exatamente. Eu, com 13 anos, estava lá embalando pão na padaria. E vem disso, né? O pão francês, ele não dá lucro, mas ele faz você vender o presunto, a torta, o chocolate. Exatamente. Às vezes o cara tem lá o sonho da vida dele colorido de vender um destinozinho na Europa, pequeno, que todo ano vai, lindo demais e tal, e quer fazer aquele negócio. Beleza, vamos fazer? Vamos, mas não é o seu primeiro produto. Esse produto aqui é o seu produto relacional. O que é um produto relacional? Você tem um relacionamento com o seu cliente, não tem? Você vai oferecer esse produto para o seu cliente. Que cliente é? A pessoa que comprou mais de uma vez. Exato. Você vai oferecer esse produto para o seu cliente. Então, o seu cliente, você tem uma relação com ele, não tem? Ele te ouve, você é autoridade. Ele já viajou contigo, você prestou um bom serviço. Então, você pode oferecer esse destino para ele. Tá tudo certo. E outros, tá? Dentro de um funil relacional que a gente cria, a gente oferece vários destinos. Mas eu preciso de ter destinos transacionais. São transações que acontecem o tempo todo dentro do meu negócio. Então, eu olho os principais destinos do mundo que estão atraindo clientes agora. Eu posso colocar meu tempero ali no destino? Posso. Posso fazer algo diferente ali? Posso. Mas precisa ser um negócio que as pessoas estão buscando. Então, normalmente, se eu quero vender destinos de high ticket, sei lá, vou falar de enoturismo, por exemplo. O meu sonho é vender Napa Valley. Perfeito. Posso vender Napa Valley. Só que primeiro eu vou vender Chile. Vou ter na minha prateleira Chile. Santiago. Vou ter na minha prateleira Mendoza. Vou ter Argentina na minha prateleira. Até porque o cara não vai, numa primeira transação, provavelmente está confortável de investir. Um Napa Valley vai ser o quê? Uns 50 pau. Perfeito. O Chile vai ser 10, 15. O que é dinheiro para as pessoas? Dinheiro é segurança. Dinheiro é segurança. Vou te dar um exemplo. Minha mãe estava lá com câncer. Você acha que eu não fui lá e cancelei tudo que eu tinha
Meu dinheiro tá guardadinho aqui, tá seguro. Se precisar de qualquer coisa, o dinheiro tá aqui. Dinheiro é segurança para as pessoas. A pessoa não tira o dinheiro do bolso dela e coloca no seu se ela não tiver segurança e confiança em você. Então, é muito mais fácil ela tirar 12, 15 mil para comprar uma viagem para o Chile do que ela tirar 50, 60 mil para fazer na Napa Valley. Mas isso muda depois que ela é seu cliente. Aí ela tem confiança em fazer isso contigo. Então, um funil relacional, ele acontece dentro disso. Dentro dessa relação que você cria com o seu cliente. Mas isso tem que ser muito bem estruturado. Às vezes as pessoas estão focadas em vender uma coisa só, vende só aquilo, faz um péssimo trabalho e está o tempo todo buscando cliente novo no mercado. Sem retenção. E já que você, né, trouxe isso da retenção muito forte, e isso é eu vejo, né, acompanho, é uma filosofia muito forte da Intour, quais são os principais aspectos que a gente precisa cuidar enquanto está acontecendo uma venda transacional para transformar esse cliente em vendas, que ele tem as vendas relacionais? Perfeito. Cara, o bom atendimento do início ao fim, tomar cuidado. Se eu estou fazendo tráfego pago, se o cliente é do transacional, ou seja, a primeira transação que ele vai fazer contigo, eu preciso filtrar bem. Essa pessoa não pode chegar no meu atendimento de qualquer jeito. Se ele já está dentro do seu relacional, você já pode atender ele de primeiro. Né? Mas o principal cuidado talvez seja o tempo do seu tempo de atendimento. Aquela primeira resposta. Ali. Aquela primeira resposta e conseguir filtrar bem as pessoas que vão chegar até você. Você precisa de ter um bom pré-vendas, o SDR precisa funcionar. Isso é uma armadilha muito forte. O que é um SDR? O SDR é o pré-vendas. Ele vai fazer algumas perguntas de qualificação para entender, às vezes, se a pessoa tem data para viajar. Um exemplo, tá? Data para viajar é dinheiro para comprar. Tipo assim, eu quero ir para Disney 2027. Não tem nem tarifa para isso. Pois é. Então, eu preciso saber se você tem data e se você tem dinheiro. E se você não vai roubar o tempo do meu vendedor. O SDR faz isso. Ele vê se é um cliente qualificado, se é um lead qualificado. Né? Se é um prospect qualificado, um lead, um cadastro. Se é uma pessoa que chegou que está qualificada para ser atendida por um vendedor. Então, depois que ele faz essa análise, a gente passa para um vendedor. Então, é muito diferente um SDR que vai atender um cara que veio de tráfego pago, por exemplo, para um cara que vem de indicação. O cara que chega de indicação, a gente tem prioridade. Exatamente. Então, precisa entender isso. E hoje, usando, por exemplo, UTMs, eu já estou entrando em termo técnico, tá? Mas não tem outro jeito. Porque eu preciso entender. Se você não sabe o que é UTM, joga no Google UTM. Exatamente. Quando eu uso o UTM, eu sei exatamente. O vendedor está atendendo, ele sabe que o cliente veio do Google orgânico. Eu sei que ele veio do feed do Instagram, eu sei de onde que esse cara veio. Se eu sei de onde que esse cara veio, eu vou conseguir atender ele melhor. Então, às vezes, o cliente vem de indicação, está lá escrito indicação, gigantesco. Então, o SDR ele já sabe que tem que passar esse cara rápido para um vendedor. Não precisa fazer tanta pergunta, não precisa irritar esse cara. Entendeu? Então, a gente precisa ter isso também bem estruturado. Os processos precisam estar bem estruturados até na fonte. São ajustes finos que você vai fazendo durante essa operação. Sim. E quando a gente vê as pessoas, né, buscando o empreendedorismo dentro do turismo, e geralmente as pessoas já vêm de outras escolas, né? E essas escolas, às vezes, outras escolas que eu quero dizer, são outras experiências de vida, né? Por exemplo, a gente veio da TI e fomos pro turismo, né? Qual é o ponto em que a gente pode absorver esse conhecimento, essa informação e levar para esse mundo do turismo? Cara, o turismo tem muito para evoluir ainda. E dentro... a gente estava falando sobre isso ontem, a quantidade de coisas, sei lá, as operadoras, as consolidadoras, como que elas conseguiram chegar onde que elas chegaram até agora, até em termos de tecnologia. Não é? Então tem muita coisa para trazer ainda para dentro desse mercado, tem muita coisa para acontecer ainda. A gente está lidando diariamente com pessoas de diversos outros segmentos. Hoje dentro da escola tem aluno que é advogado, servidor público, e cada um contribui de alguma forma. Acabou se tornando uma comunidade muito colaborativa justamente por isso. Porque são pessoas de segmentos diferentes que se uniram, se encontraram para fazer uma coisa só acontecer, que é o turismo. Então, cada vez que entram novas pessoas dentro do mercado, a gente planta uma sementinha de uma coisa nova que pode crescer aqui dentro.
Então, às vezes, é uma advogada que deixou o direito para começar a vender viagem, mas ela não deixou o direito, ela não deixou de ser advogada. Sim. Ela vai entender aquilo e, às vezes, ela pode até criar algo que realmente simplifique a vida da gente. E tem muita coisa ainda para acontecer dentro desse mercado. Se a gente olhar realmente com seriedade para o turismo. Porque muitas vezes a gente se sente negligenciado, cara, dentro desse mercado. Eu vou te falar que desde o início, assim, né, eu sempre fiz o possível para fazer parte de associações, por exemplo. E eu faço isso, fomento isso dentro da Entur. Fomento isso com todos os alunos. Cara, você tem que fazer parte das associações. Você precisa estar junto das associações. Né? Quando eu tinha minha agência, a gente era afiliado à Beta. Outro dia eu estava palestrando no congresso da Beta. Eu saí de membro da Beta, da associação, para o palco. Mas isso não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Eu realmente entrei na associação, conheci a associação, conheci tudo que ela entregava, fui atrás do que a associação realmente entregava. A associação tem voz. E às vezes a gente fica muito tempo reclamando de governo, de preço de dólar, preço não sei o quê, mas não faz parte da coisa. Só quer ficar ali tranquilão esperando que alguém faça por ele. Exatamente, eu preciso fazer parte desse universo, eu preciso ter voz. E hoje eu vejo as associações brigando mais do que qualquer outro órgão. Tipo, as associações hoje que a gente tem no turismo, elas brigam muito. A gente viu isso muito na pandemia. Né? E agora, com Lei Geral do Turismo, com outras coisas acontecendo, a gente está vendo muitas associações também em cima disso. Então, mas esse sentimento ele vem muito dos governantes. E, cara, tá tudo certo. Eu vejo que eles não veem potencial do Brasil. E todo ano, eu te falei que eu fui no evento da Beta, todo ano eu volto do evento pensando a mesmíssima coisa. A gente está num país continental. Um país de tamanho continental. A quantidade de coisa que tem para fazer no Brasil é gigante. É um mundo, um universo de possibilidade. E a gente não aproveita nada disso, cara. Não, e você falando isso, me traz aqui Las Vegas. Las Vegas foi construído do zero e tornou um mega polo turístico que leva a gente do mundo inteiro. E a gente no Brasil tem tanta coisa que não precisou ser construída e não é utilizado, não é explorado. Do ponto de vista do turismo, a quantidade de estrangeiros que a gente recebe no Brasil é ridícula. Sim. Perto do que a gente pode oferecer. Eu vou te falar que isso tem melhorado um pouco com os anos, mas eu acredito que isso seja... É muito lento, né? É, muito lento. Concessão de parque nacional, você vê parque nacional que está evoluindo, está indo bem, mas você vê parque nacional abandonado. E isso chega a doer, porque é dinheiro... É dinheiro nosso, de contribuinte, e é dinheiro que poderia estar entrando no bolso da galera, da turma. Dos locais. Imagina, cara, se a gente tem uma operação lucrativa de turismo funcionando num parque, todo mundo ganha, a comunidade ganha, todo mundo ganha dinheiro, cara. O agente ganha vendendo, a comunidade ganha, o Brasil ganha, todo mundo ganha. A companhia aérea, o governo, porque vai ter mais impostos sendo gerados. Exatamente. As pessoas deveriam olhar para o turismo com muito mais carinho. Eu vejo isso acontecendo ao longo dos anos, cara. Poderia ser mais, poderia ser muito mais. Falando de Brasil, né? Quais são os polos, os pontos que ainda são pouco explorados e que o agente poderia também fazer a parte dele de pegar aquela comunidade, aquele destino, aquele atrativo que talvez não esteja tão no hype, porque o turismo também ele vive muito do hype, né? Sim. A gente estava falando lá da pandemia, que você surfou bem a onda das Maldivas, e Maldivas veio de um momento em que tinha muito influenciador sendo convidado Sim. pelo governo das Maldivas para ir conhecer e tal, e teve aquela onda lá. E acho que o agente também pode, né, fazer um pouco esse papel. Pode, mas isso, de novo, é dentro de um relacional, não é? Você tem hoje destinos no Brasil, os destinos que mais recebem estrangeiros, tá? A gente tem em primeiro lugar, bom, se eu não estiver enganado, a última vez que eu olhei essa informação, o primeiro é Rio de Janeiro, depois Foz, né? Foz do Iguaçu, Manaus e depois Manaus. Isso, são os três primeiros. E cara, chegar em Manaus já é um rolê, hein? Exatamente. E você ouvir, principalmente as pessoas que vendem para estrangeiros, fala primeiro das pessoas que vendem para estrangeiros. Ele fala assim, o cara vem e ele quer fazer esses 3 destinos numa viagem só e nunca mais volta no Brasil.
Cara, tem tanta coisa aqui. Sim. Pô, a gente tá falando aqui de Chapada dos Veadeiros, Chapada das Mesas, Chapada Diamantina, as Chapadas, né, no Brasil. Chapada dos Guimarães, enfim. Isso é só Bonito. Chapadas. Bonito. A gente tem o Pantanal. O Pantanal tá entre os destinos, Sim, os destinos verdade. mais visitados também. Eu não sei em que Tem posição um tá. ranking ali dos 5, né? Que acho que é Isso. Rios. São Paulo acho que entra também, mas aí acaba sendo um turismo um pouco mais Sim. de negócios. E, cara, tem tantas outras coisas que se ele fizer um bom trabalho aqui dentro para esse turista, a gente consegue vender. Eu tenho certeza. Chapada dos Veadeiros, por exemplo, cara, é um destino fantástico. Que eu não conheço. É um destino fantástico, Chapada dos Veadeiros, e as pessoas não... Tem muita gente que não conhece. Tem gente que mora no Brasil, cara, não conhece. Eu não conheço. Pô, Visitei 101 países e não conheço aqui do lado. Você pode pegar um avião e ir pra Brasília e ir pra Chapada, cara. Você vai 2 horas de... Eu tava lá semana passada. Cara, e é um destino lindo, fantástico. É um destino de ecoturismo, é um destino de natureza. E, bom, isso é muito mais a minha visão, meu ambiente. Eu tô falando aqui de viagens que eu gosto de fazer. E, pô, no Brasil tem tanta coisa. Monte Roraima. Eu fiz uma viagem pro Monte Roraima, foram 13 dias fantásticos, cara. No meio de uma montanha. E você pensa sobre a vida, para de mexer no telefone, porque não tem sinal. Eu até tirei uma foto do tempo de tela. Não Zero. Tem, zero. E é legal você fazer esse tipo de coisa. Agora, vai muito posicionamento também do agente. Não é? Porque não adianta ele querer vender uma coisa que não está posicionado para vender. Não adianta você querer emplacar um Monte Roraima dentro do seu negócio, sendo que você não trabalha com montanha, você não vende isso. Não é? Agora, para os estrangeiros, se o cara compra Pantanal, eu tenho certeza que ele vai comprar lá Chapada dos Veadeiros. Ele não veio para o Pantanal à toa, ele veio para tirar foto de onça, de tudo, dos pássaros. Tem muito isso, né? A passarinhada, que o pessoal costuma dizer. Tirar foto. A gente tem alunos assim lá no próprio Pantanal que faz expedição de fotos, né? De fotografia de pássaros. Eu esqueci como é que chama, qual que é o nome. Birdwatch. Birdwatch. Isso. É tipo a galera que vai fotografar avião. Exato. E deve ter muitos lugares no Brasil para fazer isso, para se fazer isso. Então, primeiro vende, o arroz com feijão, o pão francês. Sim. Depois vende os outros destinos. Mas a gente tem um país, de novo, de extensão continental. E o mais interessante o Brasil é muito conhecido por praias, mas a gente não falou de praias até agora, praticamente. Exatamente. Isso. Mas e tem essa outra coisa também. A gente pode falar aqui de Nordeste, por exemplo. A gente tem destinos no Nordeste que vendem muito. Né? Maceió, por exemplo. Estou indo para lá no final de semana agora. Estou indo com a minha família. Um sonho de levar a família e ir para Maceió. Mas o agente, depois que ele vem de Maceió, para aquela família, numas férias, no verão, para curtir aquele Maceió, ele pode muito bem também vender um Natal Luz em Gramado. Nossa, e Gramado é um lugar que é bizarro. A pessoa pode ir lá 10 anos seguidos e 10 anos seguidos vão ter coisas novas para ela experienciar. E tem várias experiências dentro do próprio Brasil que estão prontas para uma família viver. Mas isso você pode ir mapeando, de novo, dentro do seu funil relacional. É muito bom você vender praia, vender resort, vender tudo isso, a margem é ótima, legal, perfeito. Mas o seu cliente, ele vai esperar de você coisas novas. Não é? Você vai esperar que um amigo dele chegue para ele para contar que foi lá para Chapada dos Veadeiros e ficou lá? E aí você deixa de ser um vendedor de viagens e você passa a ser um consultor. Um tirador de pedido. Porque assim, tirar pedido, você entra no Decolar e faz lá, escolhe origem e destino, escolhe o hotel. Uma coisa é quando você tem o conhecimento do cliente, é saber, o Fernando é um cara que curte ecoturismo. Exato. É um cliente meu que ele já está sempre aqui. Tá surgindo aqui outros destinos que estão sendo populares para o ecoturismo. Fernando, olha só, tá rolando uma parada aqui que acho que você vai gostar. Exatamente. Você não precisa esperar o seu cliente entrar em contato com você para falar, olha, fulano veio falar comigo sobre a viagem e tal. Aí você virou tirador de pedido. Exato. Você sofreu uma venda. Interessante. E assim, para quem tá mais no começo da jornada, né? Eu acho que aqui a gente tem principalmente o público que é o público da Intour, que é o público do Lucrando com Milhas, mas também vão ter aquelas pessoas que estão buscando uma oportunidade de empreendimento, né? E eu falo muito sobre isso, né? Que não necessariamente você está abrindo uma agência de viagens, mas você está buscando empreender para poder ficar mais próximo da família, para ter liberdade geográfica.
Esse cara que viu o turismo como uma possibilidade de empreender e ele tá nessa dúvida, será que o turismo é para mim? Eric, as pessoas viajam. Eu tenho certeza que quem está ouvindo esse podcast agora conhece alguém que está viajando ou alguém do ciclo dela que está preparando uma viagem, alguma coisa, ou ela mesma está assistindo e está em viagem. Isso acontece, faz parte do mundo, do mundo como ele é. As viagens pararam, sei lá, na pandemia, mas, cara, não pararam 100%. Não. Todo mundo viaja, as pessoas viajam, isso faz parte. E quando abriu todo mundo querendo recuperar o tempo perdido. Exatamente. O nosso mercado, ele não para. Sempre vai ter alguém viajando e sempre vai ter alguém para você vender sua viagem. Então, é um dos melhores mercados que tem para trabalhar, para atuar, porque a gente tem demanda. A gente tem demanda o tempo todo. Você estava no aeroporto de Natal, você chegou, tem certeza que o aeroporto estava lotado. Estava lotado, e aí eu perguntei pro cara lá parei para comprar alguma coisa ali que eu queria comer. Eu falei, nossa, o aeroporto era 2 da manhã, lotadaço. Eu falei, nossa, por que tão lotado? Ele falou, geralmente agora no período noturno são 6 voos que tem, hoje tem 9. Exatamente. Ontem surgiu uma conversa lá na Entur que o Bruno queria viajar com a família, mas não está encontrando hotel porque tá tudo lotado. Tudo lotado. E, cara, tem alguém vendendo para essas pessoas, não tem? Exatamente. Não tem alguém vendendo para essas pessoas? Então, beleza. Essas pessoas que estão aí no seu ciclo social, que estão indo viajar, você poderia estar vendendo para elas. Uma coisa que eu fiquei muito impactado, eu participei de uma imersão para empresários em Orlando e a gente visitou algumas empresas, entre elas a Disney, né? A gente teve ali toda uma vivência dentro da Disney, dos bastidores da Disney e acesso a informações mais de mercado. 80% das pessoas que vão à Disney voltam. E não é uma viagem barata. Cara, eu tive acesso a esse dado dentro de uma imersão que a gente foi também. A gente foi na imersão da Tia Joyce. Ah, sim. Isso. Ela falou, né, desse dado, mas depois ela começou a pedir as pessoas para levantarem a mão. Obviamente a gente estava dentro de um ambiente de agente de viagem. Sim. Mas tinha gente que foi 40 vezes para Disney. Caraca. Você imagina, cara, 40 vezes na Disney. Deixou carros e carros e apartamentos lá. É muito louco, né? Eu que não sou fã de Disney, e assim, quando eu falo isso, como assim? Não, eu não tenho aquele apego emocional com a Disney de ver o Mickey e chorar, não tenho. Mas, cara, eu que não tenho essa vivência, eu já fui 2 vezes na Disney Paris, já fui na Disney na Ásia, fui 2 vezes na Disney da Califórnia, fui 3 vezes na Disney de Orlando e eu não sou um fã de Disney. A Disney tem um cruzeiro. Tem cruzeiro, tem os resorts. Tem um resort no Japão, né? Tem... um resort fantástico no Japão, cara. E o ticket é lá em cima. Exatamente. Imagina, isso é recorrência, cara. Você pode criar um funil em cima de Disney. Você vai ter um funil ali de pessoas que vão viajar, cara, vai pra Disney. Cara, eu vou falar uma parada aqui no ar. Olha que perigo isso, hein? Que eu acho que a Entur pode me ajudar numa parada. Eu tenho muita vontade de focar, pegar um público ali e focar no Disney sem visto. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas não olham muito para isso, né? Tem outras Disney no mundo, sim, que não é só dos Estados Unidos. E geralmente quando eu falo isso em algum lugar, eu falo, isso tá na minha mente desde que a Azul começou a voar para Orly, que me veio esse insight, Disney sem visto. Por exemplo, eu tenho amigos que têm condição financeira de ir para Disney, mas por razões do universo não consegue o visto. Esse cara, ele pode ter uma experiência de Disney. Ah, mas não é a mesma coisa de Orlando. Tá, não é a mesma coisa. Mas entre você ter uma experiência Disney, Paris, e não ter nenhuma experiência Disney, pô. Exatamente. Só se vive uma vez, cara. Vai fazer Disney em Paris. Pois é, cara. E aí tem Disney em Tóquio, tem Disney em Xangai agora. Realiza seu sonho, vai fazer Disney. Pois é, cara. Vamos fazer isso acontecer aí, fazer um funil bem bonitinho ali, atrair esse público. E olha só, quando eu falo sobre isso, Disney sem visto, que é uma coisa que eu já tô falando há um tempo, registrei domínio, tenho tudo já, pensei em criar Instagram sobre isso, enfim. As pessoas já falaram, caraca, eu nunca pensei nisso. Exatamente. E, gente, não tem genialidade nenhuma nisso. Aonde veio a minha inspiração? A MSC... ela faz algumas campanhas de Caribe sem visto. Porque é muito comum os cruzeiros no Caribe passarem pelos Estados Unidos. E nem todo mundo tem visto e a pessoa, poxa, ela quer conhecer o Caribe. Agora, no começo de 2024, eu fiz uma viagem pelo Caribe, ilhas sensacionais, que eu provavelmente não teria tido o acesso indo de avião. Não que eu não teria tido acesso, mas assim, Ilhas Virgens Britânicas.
Martinica. Cara, são coisas muito específicas. Barbados. Que você, puxa, eu, né, gosto de viajar. E aí um cruzeiro resolve. E aí a MSC faz muito essa campanha, né, do Caribe sem visto. Eu falei, pô, Disney sem visto. A gente fica o tempo todo tentando reinventar a roda. Eu não sou dessa filosofia. Eu gosto de dizer pra galera que as melhores ideias que eu tive normalmente foram todas roubadas de algum lugar. Tem um livro, né? Roube como artista. Exatamente. Cara, não tem que reinventar a roda. A gente tem muita coisa que tá acontecendo o tempo todo. Você não tem que copiar. Isso aí é outra história. Bota o teu tempero. Exatamente. Você precisa entender como que aquilo funciona. Isso é totalmente diferente. Né? Eu vou te falar, por exemplo, sei lá, o fórmula de lançamento do Érico Rocha. O que a gente faz hoje de lançamento de grupo, muito disso veio de lá. Mas era outra coisa. E o mercado de turismo é um mercado que tem uma mecânica, uma dinâmica totalmente diferente. É totalmente diferente do mercado de infoproduto, de venda de infoproduto. Tanto que tem os pontos, os diferenciais, os temperos que precisam estar dentro de um lançamento desse. Por exemplo, você entrar dentro de uma live, essa live ela não pode ser no Instagram, não pode ser no YouTube. Eu falo com as pessoas, por que não pode? Porque tem que entrar cliente ali dentro e ele tem que falar que viajou com você. O cliente ele precisa dar o testemunho dele que viajou contigo. Você precisa ouvir as pessoas. Então tem que ser no Google Meet. Então você vai explicando. São algumas coisas de só quem viveu, quem implementou realmente, fez aquilo funcionar. Só quem viveu aquilo e modelou para outro negócio faz acontecer. Né? E você estava falando de Disney. Eu gosto muito desse lance, dessa dinâmica. Você pode pensar nisso. Eu estava até preparando um copy na cabeça. Porque, por exemplo, esse seu amigo, eu não sei se ele tem família. Tem ele, a esposa e a cachorra. Exato. Que para ele é um membro familiar. Perfeito, mas olha para você ver, né? A vida está passando, as coisas estão acontecendo. Se ele tivesse filho, por exemplo, o filho ia estar crescendo. Olha a cópia, já estamos construindo a cópia aqui. Exatamente, o filho ia estar crescendo e ele com essa vontade de ir para a Disney ia chegar uma hora que o filho ia estar com 18 anos e a Disney. E o visto não chegou ainda, ele não ia deixar de fazer. Ele ia deixar de tirar foto, de criar aquela memória na Disney com o filho dele. Então tem um monte de coisa para a gente explorar dentro desse universo que muita gente ignora. O tempo todo você vê agente de viagem vendendo viagem. Cara, não é isso. Você lembra da história que eu te contei do sono? Vende o sono. Cara, vende a memória afetiva. Isso é branding, isso é construção de negócio. Qual que é o benefício? Se você não viajar agora, seu filho vai crescer. Você vai deixar para depois? Você vai deixar para criar essa memória afetiva depois? Tem uma história muito legal. Conta. Tem uma história muito legal do vendedor de seguro. O cara era vendedor de seguro. Ele chegou para vender um seguro para um pai. Um homem, chegou na casa de um homem, o pai estava lá. E ele tentando vender o seguro de vida para o cara. O cara virou para ele e falou assim, olha, eu não vou comprar seu seguro porque o meu sogro, ele tem muito dinheiro. Então, se eu morrer, acontecer qualquer, tá tudo certo. Aí o vendedor de seguro falou assim para ele, o que vai acontecer se você morrer? Imagina que você vai chegar no céu, vão ter 2 TVs. Na primeira TV, você vai ver o seu filho se formando, aí ele olha para a plateia. Nesse cenário, nessa primeira TV, você não tem um seguro. Ele vai olhar para a plateia, vai ver o avô dele e vai fazer assim, ó. Muito obrigado, avô. Graças a você, eu consegui me formar. Na outra TV, você tem o seguro. O seu filho, ele vai olhar para o céu e vai lembrar de você e agradecer. Qual cenário que você prefere? Então, cara, esse lance de memória, de olhar para a família, olhar para onde realmente a venda tá, é outro jogo, é totalmente diferente. Você não está vendendo, por exemplo, eu estou te falando que eu estou indo para Maceió, eu estou indo para lá para criar memórias com meu tio, cara. Meu tio pode ser que uma hora ele não esteja mais aqui. Sim. E aí, vou esperar esse momento chegar para não viajar com ele? Por que eu não crio isso? Eu crio a necessidade de viagens ao invés de eu ficar o tempo todo oferecendo uma viagem. Tem muito mais gente que está olhando agora, que tem um tio, tem uma mãe, tem alguma coisa que pode acontecer a qualquer momento. E vai acontecer. E vai acontecer e não está criando isso. Tem muito mais gente nesse estágio do que a gente querendo comprar uma viagem. Uau.
Poderoso. Bom demais. Fernando, foi incrível o nosso papo. O tempo ele é limitado, mas a gente com certeza vamos ter outras oportunidades de estarmos juntos, trazendo conteúdo, conhecimento para minha turma, para sua turma, para nossa turma. E onde a galera encontra a Entur, o que é a Entur, para quem ainda não conhece, onde a galera encontra o Fernando? Perfeito. A Entur está no Instagram, entur.com.br. Você vai lá, você conhece a escola, conhece tudo que a gente faz, as dinâmicas, cursos, mentorias, tá tudo lá, tá aberto. Eu estou no eufernando.alves, lá no Instagram, quem quiser seguir. A Entur também está no YouTube. Tem aulas lá todas as terças-feiras. Com a maioria das aulas você vai encontrar lá o Bruno, a Vivi. A Vivi fala muito. Se você é do mercado de milhas ou está querendo iniciar, a Vivi tem muita aula dentro do YouTube ensinando isso, ensinando você a como começar no mercado. O Bruno já está muito mais focado nessa parte do agente que já está há mais tempo, mas ajudando também quem está querendo iniciar. Então aproveita, tem muito conteúdo lá dentro do YouTube sobre isso, sobre tudo isso aqui que a gente está falando agora, né? Sobre turismo. A gente tá aí. É isso aí. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite lá na Entur, né, que está desenvolvendo aí várias coisas. E a gente se encontra no próximo episódio do Livrecast. Aqui embaixo eu vou deixar as redes sociais da Entur, do Fernando. E até a próxima. Valeu. Valeu.